uma das emoções de base do ser humano mais doloridas. O luto tem a ver com tudo aquilo que nós prezávamos, que era valoroso em nossa vida, e se finda sem que tenhamos o controle de recuperar aquela mesma experiência, aquela mesma pessoa, aquele mesmo lugar. Meu nome é César Bueno, eu sou Master Trainer no Instituto Helix e também sou neurocientista e pesquisador em Harvard. E esse é o quadro Mal do Século, onde eu trago diversos temas sobre coisas que têm adoecido a humanidade. E hoje o tema é luto. Para falar de luto, vamos entender um pouquinho como o ser humano se adequa às coisas que ele tem, às pessoas que fazem parte do seu interim. Nós nos relacionamos buscando valores que nos completam ou valores que somam aos valores que já temos. Muitas vezes adquirimos ao longo da vida uma intimidade com o pai, mãe, com irmãos, com primos ou com até pessoas que chegam ao nosso interim que não são do nosso mesmo sangue. Pessoas que nos constroem em relacionamentos amorosos, pessoas que vêm para somar na amizade ou até no âmbito profissional. Nós também, além de pessoas, vamos buscando viver o exercício das experiências dos nossos valores, buscando realização profissional, buscando ter atividades, construir algumas coisas para que tenhamos a vida que desejamos viver. Mas em algum momento, algumas dessas coisas vão sendo nos levadas, algumas coisas vão nos sendo podadas e tiradas, principalmente quando falamos sobre pessoas. Nós temos um medo de falar sobre a morte, como já diz Martin Heidegger, um grande escritor da filosofia existencialista, que um dos pilares para formatar o ser humano é o eu e a morte. Mas nós temos tantos desafios internos para pensar sobre a morte, para entender que isso é algo que vai chegar em algum momento, e nós vamos evitando. Veja que muitas vezes uma criança chega para você e pergunta: papai, quando você morrer, eu vou ser feliz? Não é quando, filho, é se. Nós temos um desafio tão grande de lidar com a participação que não é se, mas é quando. Mas nós não queremos trabalhar a nossa percepção sobre o eu e a morte. Seja a minha morte, seja a morte de um ente querido, ou seja a morte de algo, de um processo que se acaba na construção da nossa experiência em vida. O que eu quero trazer aqui é o luto, principalmente ligado à perda de um ente querido. Se você está passando por esse processo ou conhece alguém que está vivendo esse momento realmente arrebatador internamente, é uma tristeza profunda. O luto é uma experiência de desesperança, às vezes de desmerecimento por continuar a jornada. Porque nós vamos nos construindo, fundindo o que somos com essas outras pessoas. E quando elas são levadas pelo fator da morte, nós matamos essas pessoas dentro de nós. Eu quero que você faça uma experiência simples comigo. Pense aqui sobre uma pessoa que esteja viva, da qual você tem profundo apreço, mas que talvez você não tenha um encontro com essa pessoa há muito tempo. Eu vou trazer aqui uma pessoa da minha querida, uma tia querida, da qual eu amo muito, que me traz muita alegria, mas que faz um ano, por exemplo, que eu não a vejo. Você deve ter as suas pessoas aí que fazem parte desse cenário. Só pela condição de você entender que essa pessoa está viva, ao acessar a memória sobre essa pessoa, você se permite trazer talvez momentos positivos, talvez memórias de lembranças específicas de momentos onde você e essa pessoa juntas cumpriram um exercício de uma experiência valorosa. Quando a gente pensa sobre alguém que já foi, alguém que eu perdi nessa jornada, alguém que infelizmente partiu, nós pensamos talvez com uma redução da percepção do filtro que abrimos para acessar a memória dessa pessoa. Talvez nós ficamos muito tempo restritos na experiência da dor pela perda e não acessamos a experiência da mesma forma simples que eu acessei a minha tia. Então não é só que essa pessoa morre no campo físico, eu mato essa pessoa dentro de mim, porque a única experiência que eu lido é com a dor de tê-la perdido. E aí eu não me permito acessar, principalmente as memórias mais valorosas da experiência que construí junto com essa pessoa. Eu tenho um tio, eu tenho uma pessoa que me criou desde do meu nascimento, que participou de todas as fases da minha vida que se foram.
E essas pessoas são valorosas. O processo do luto foi muito dolorido, mas quando eu comecei a abrir e deixar que essa pessoa continuasse viva dentro de mim, que eu pudesse então representar o legado e a continuidade dessa pessoa, através da representação das memórias que vivi através da experiência com ela, levando ela adiante, para que os outros também a conheçam, para que pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer, sejam representadas no seu legado através da minha experiência. Quando eu fiz isso, eu me abri a ter acesso a experiências positivas de uma maneira muito mais leve, como eu acessei uma tia que está viva no início desse vídeo. Quando eu consigo ter esse acesso, eu mantenho essa pessoa viva dentro de mim. E se eu quero ter uma experiência psicológica saudável, e eu estou falando aqui, não é de misticismo e religião, eu estou falando de uma experiência psicológica saudável. Eu me lembro quando as pessoas, ao acesso ao meu pai, por exemplo, que está vivo, eu penso no que o meu pai pensaria, no que o meu pai me daria de conselho, no que minha mãe daria agora de colo, como ela falaria para mim sobre como eu devo continuar. Por acessar o meu pai e minha mãe vivos, eu consigo ter essas pessoas como uma figura de mentores internos, ou seja, pessoas que estão aqui dentro, vivas, representadas através de mim, e eu consigo buscar na experiência interna que eu crio sobre quem são essas pessoas, um conselho ou um sentimento de acolhimento. Quando eu faço isso também com aqueles que já foram, eu permito que essas pessoas que já foram entrem na posição de um mentor interno, para que não só ela se mantenha viva, mas não só também que eu continue levando o legado e a experiência dessas pessoas adiante, mas que eu possa me acolher através da experiência e da percepção de como seria ter um abraço, uma palavra dessas pessoas queridas. Quando nós mudamos o nosso foco, o nosso filtro, nós vamos dando permissão e habilitação para que essas pessoas existam da mesma forma que elas existiram dentro de nós no momento em que elas eram vivas. Muito mais saudável, simples e um acesso muito mais redundante e valoroso. Quando nós passamos pelo processo do luto, nós mudamos essa perspectiva e deixamos que aquela pessoa que morreu no seu ambiente físico e material também se finde dentro de nós. Então aqui, se eu posso deixar para você uma dica, uma ferramenta, mude o seu filtro. Tente lembrar de como você era na presença dessa pessoa. Escreva num papel quais foram as 5 experiências mais expressivas e positivas que você viveu através dessa pessoa. Qual foi a memória mais engraçada e divertida que você teve, aquelas que te fizeram rir de doer a bochecha? Deixa que venha essa memória, se abasteça e conte isso para alguém, leve essa pessoa através da sua palavra, construa o legado de quem essa pessoa é, acesse essa pessoa e mantenha ela viva dentro de você. Você gostou desse conteúdo? Deixe o seu curtir aqui. Se você conhece alguém que esteja vivendo o processo de luto, compartilhe, convide ele a ver essa experiência para aliviar um pouco das dores psicológicas e emocionais. Mantenha essa pessoa viva dentro de você. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui também para você poder acompanhar diversos conteúdos que vão ajudar você a ter uma estrutura e uma experiência de vida muito mais abundante e valorosa. Convido você também a nos acompanhar nas redes sociais, @Instituto Telix lá no Instagram, Instituto Telix no Facebook. Eu vou deixar aqui na descrição um link para o nosso site para você ver mais materiais, temos diversos outros materiais, inclusive eu tenho uma matéria no nosso blog falando sobre luto de uma forma mais profunda e de passos que você pode aplicar no seu dia a dia para reconstruir essa experiência, essa conexão com esse ente querido que se foi. Agradeço por você estar até aqui, espero você no próximo material. Valeu!